Olá, meus amados, minhas amadas em Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Finalmente estamos ao vivo aqui, fazendo essa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixa eu já mandar aqui o convite para o grupo Movimento Trio. Que situação. Há um tempão eu estou aqui tentando ligar essa câmera aqui para transmitir a palavra de Deus. Tantas coisas aconteceram aqui no sistema do computador, com o sistema da transmissão ao vivo, para compartilhar minha tela para vocês verem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, só que não estava indo. Meu Deus do céu. Incrível, incrível, incrível o que aconteceu agora há pouco. E simplesmente quando a gente quer fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta de todas as formas para tentar impedir. Só que nós não devemos baixar a cabeça, nem muito menos retroceder. E simplesmente devemos repreender todo mal que tenta se levantar contra nós, que tenta se levantar contra a obra de Deus que é encaminhada através de nós. Meu amado, minha amada, o inimigo ele tenta de todas as formas nos parar, mas o nosso Deus é maior, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que vitória maravilhosa, que vitória. Só Deus sabe o quanto. Neste momento estamos também ao vivo, diretamente aqui da nossa Rádio Atitude Gospel, radioatitudegospel.com. Para você que está ouvindo a nossa rádio neste momento, seja bem-vindo. Estamos neste momento transmitindo para você o Movimento Trio. Para você que já se encontra no dia 14 de julho de 2025, nesta segunda, graças a Deus, estamos simplesmente transmitindo a palavra de Deus para você que está ouvindo o som da Rádio Atitude Gospel. Neste momento estamos em live também aqui, diretamente do meu Instagram, @oirmãopedro. Se você quiser acompanhar em vídeo, que hoje estarei comunicando alguns vídeos, compartilhando a tela do meu computador, e você que está na rádio conseguirá ouvir apenas o meu áudio, o meu microfone, né? E eu tentei conectar a placa do computador também para você ouvir diretamente na rádio, só que você não vai conseguir. Somente quem está assistindo aqui diretamente do meu Instagram. Para a obra de Deus e para a glória do nosso Senhor Deus, nós estamos aqui ao vivo diretamente do meu Instagram e também da Rádio Atitude Gospel, simplesmente para o louvor do nosso grande Deus. E hoje estamos aqui levantando um tema maravilhoso, mais um tema do Movimento Trio. E este Movimento Trio de hoje, a gente vai trazer um tema muito específico e um pouco meio que traz a palavra de Deus sobre as nossas vidas. A agitação do mundo espiritual nesses últimos dias. E o tema é este: agitação no espírito, quando o céu está avisando que algo está para acontecer. Uma batalha tremenda aconteceu agora há pouco, quando eu estava tentando ligar essa câmera para compartilhar o meu computador para as pessoas que vão me acompanhar também aqui no Instagram. E muitas coisas aconteceram para que essa imagem não chegasse, mas está sendo transmitido para a glória de Deus a partir de agora. A live era para começar às 23h50, como assim eu mencionei lá no meu perfil, lá no Story. E só agora, à 00h20, começou. Mas
O inimigo, ele se levanta, mas a queda dele é garantida, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu amado e minha amada? Neste momento a gente começa essa live simplesmente saudando você com a paz de Cristo, para a honra e glória dele. Simplesmente Jesus merece todo louvor, toda adoração seja dada somente a ele. E seja bem-vindo você que está nessa live agora, chegando, acompanhando a gente, assistindo nesse momento. E para você também que está chegando aqui na nossa rádio, seja bem-vindo você também aqui no radioatitudegospel.com. Para você que acompanha a gente também em todos os aplicativos que transmite, ou melhor, que retransmite a nossa rádio. Deus abençoe você ricamente, poderosamente, nessa madrugada de segunda-feira já, né? Amém, glória a Deus. Para mim é uma enorme satisfação de estar cumprindo o ID através do rádio e também através da internet, aqui diretamente da live do meu perfil do Instagram. Então, amados e amadas, vamos deixar um pouquinho de conversa e vamos ao importante. Perdão. Vamos ao importante agora nesse momento, trazer a palavra de Deus, comunicar o que Cristo quer trazer aos nossos corações. A live de hoje, o programa de hoje é profético. É profético. Muitas coisas ultimamente, nesses últimos dias, têm acontecido. E essa live é meio que eu estaria conversando diretamente com você, como se você estivesse diretamente olhando aqui para mim agora. E eu também olhando para você. Amado e amada, você tem percebido que ultimamente o mundo espiritual anda meio que muito movimentado? O mundo espiritual ultimamente tem andado muito movimentado. Eu não sei se você tem percebido. Eu não sei se você tem notado que o mundo espiritual ultimamente tem trago para nós, para o mundo terreno, para este mundo nosso, mundo palpável, sentimentos de tristeza, sentimentos de desânimo, de angústia. E diante disso, do nada a gente começa a ter sentimentos de desânimo, de tristeza. Como que eu estou falando isso? Ou melhor, por que eu estou falando isso? Olha aqui, ó. Para você que está na rádio, se você vir acompanhar aqui diretamente do Instagram, vai ser melhor, tá? Estarei mostrando algumas coisinhas aqui. Para você que está na rádio, quer vir aqui para o meu Instagram, é @oirmãopedro. @oirmãopedro. Bem facinho mesmo de você descobrir o meu perfil. Olha só, para você que já está aqui no meu perfil, eu vou mostrar para você algo que você vai dizer assim, incrível isso. E eu tenho certeza que neste momento você já confirmou comigo que o mundo espiritual anda muito tenso nesses últimos dias. Deixa eu mandar uma mensagem bem aqui para minha esposa para ver se ela traz o meu outro celular para facilitar. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ela. Então, amados e amadas, o mundo espiritual anda muito tenso nesses últimos dias. E eu vou trazer para você uma prova concreta de tudo isso. Uma prova concreta que exatamente nos traz a prova de que o inimigo, primeiramente, ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós e ele sempre vai tentar, todos os dias, de todas as formas, tirar a nossa paz e principalmente
tirar simplesmente a nossa alma de Cristo. A nossa alma. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para minha esposa. E amados e amadas, o que a gente vai estar simplesmente comunicando aqui é a palavra de Deus dentro do movimento trio, como você está vendo aqui acima. Movimento trio. O que é o movimento trio? O nome já diz, movimento. Precisamos estar sempre em movimento, buscando intensidade, com intensidade, buscando sempre a Deus, não desanimando, mesmo que venha uma luta, venha uma prova, mas que estejamos sempre em movimento, se movimentando, ficando de pé, assim como a palavra de Deus fala para nós, que para que Deus venha falar conosco, precisamos estar de pé. Deus fala mesmo em suas palavras, fique de pé para que eu fale com você. Esteja em movimento. E o trio simplesmente significa Pai, Filho e Espírito Santo. Meu pastor Zenon, seja bem-vindo, meu amado, meu grande pastor que simplesmente já acabou de chegar aqui na live. Seja bem-vindo, meu amado. Para todos também que estão chegando aqui, irmã Rosimeire, Nelly Santos, eu acho que é isso, Nelly Santos, Lohane, Deus abençoe você também, Maria Antônia, Deus abençoe cada um que estão entrando aqui, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E então, meus amados e minhas amadas, que Cristo abençoe você ricamente e poderosamente. Estarei compartilhando aqui alguns vídeos. E diante desses vídeos, nos traz a prova de que não somente eu está vivendo uma intensidade. Obrigado. Minha esposa trouxe aqui outro celular para facilitar mais ainda o entendimento e o acompanhamento aqui dessa live maravilhosa. Olha só, amados, estarei mostrando aqui alguns vídeos que trará simplesmente a comprovação de que não somente eu ou você que está confirmando comigo que estamos vivendo momentos tensos, de que o inimigo está furioso com as nossas vidas e diante dessa fúria do inimigo está deixando o mundo espiritual cada vez mais pesado e tenso. Olha o vídeo dessa irmã aqui, que eu postei, acho que foi antes de ontem, mais precisamente há 3 dias atrás. Eu vou mostrar esse vídeo para você e após mostrar, eu vou mostrar os comentários, para você perceber que não é somente você que está passando por uma grande adversidade e que o inimigo está tentando de várias formas impedir o chamado de Deus sobre a sua vida. Não é somente em você. Não é somente em você que de vez em quando chega uma angústia. Do nada chega um desânimo e você sabe que não é o carnal, mas sim o espiritual. De repente você começa a ter sonhos estranhos, pesadelos, digamos assim, que coisas que há um tempo atrás você nem sequer sentia isso. E nesses últimos dias o inimigo está batendo de frente contra nós com mais intensidade. Olha só este vídeo aqui. Sem mais conversa, eu vou trazer para você este vídeo que eu estou falando. Deixa eu preparar a tela aqui. E isso é muito sério, meus amados e minhas amadas. Olha só. É este aqui o vídeo.
Olha o que essa irmã aqui está falando neste vídeo, e logo após estarei mostrando dezenas de comentários falando a respeito disso, que também estão sentindo a mesma coisa. Vejam só, meus amados, minhas amadas. Está acontecendo com você também? Eu pensava que era apenas comigo. O mundo espiritual ultimamente anda muito agitado. Veja este vídeo aqui acima, olha só. Gente, vocês também têm sentido o mundo espiritual mais agitado, mais pesado? Assim, eu tenho conversado até com algumas pessoas pessoalmente e vim aqui falar com vocês, mas a gente que tem sensibilidade espiritual tá sentindo um peso, uma agitação fora do normal no mundo espiritual. Assim, eu tenho visto que o inimigo, ele tem investido muito mais agora nesses últimos dias na vida do cristão, e quem tem sensibilidade tá sentindo que tem alguma coisa acontecendo além do que os nossos olhos podem ver, sabe? Tem acontecido coisas assim que nem acontecia comigo. Eu ando tendo insônia, pesadelo, tudo isso mesmo orando antes de dormir, sentindo uma opressão, peso, uma ansiedade e assim, fora do normal, assim, sem motivação, um peso assim na hora da oração, assim, um desânimo parece que tá vindo muito mais nesses últimos dias. E não é só eu, achei que era uma guerra espiritual que estava acontecendo na minha vida, e conversando com pessoas próximas, eu vi que elas também estavam passando pelas mesmas coisas. E assim, a guerra tá muito grande, principalmente na vida de quem tem chamado para fazer alguma coisa. Sim, com certeza, tudo isso está interligado. Assim como eu estava mencionando, amado e amada, o mundo espiritual nesses últimos dias está bem tenso. E olha só nos comentários deste vídeo aqui, o que as pessoas estão comentando. É deste mesmo vídeo que eu comentei, que eu falei e compartilhei o reaction dessa moça aqui, dessa irmã. E olha só, nos comentários, muitas pessoas falando a respeito disso. Olha só, essa irmã aqui falou verdade, ou seja, aliás, o irmão, né? Irmão Johnny falou verdade. Essa irmã aqui falou, é verdade, misericórdia, Deus tem misericórdia de nós. Sim, estou assim. Outra irmã também está sentindo a mesma situação. Outra aqui, ela falou que é intercessora, possivelmente na igreja, né? Sou intercessora e não está sendo fácil, mas Deus está no meu barco. Essa irmã aqui também falou, eu também, sentindo a mesma situação. Uma sensação de angústia, uma sensação de peso, de que o mundo espiritual está batendo mais forte nesses últimos dias. Esse irmão aqui também falou verdade. Essa irmã aqui falou sim, é verdade, tudo isso está acontecendo comigo. Só Deus para nos dar forças. Somente Deus mesmo para nos tirar dessas situações. E simplesmente nos dar forças, né? Nem nos tirar, mas simplesmente nos dar forças. A irmã Mai falou aqui também, ó, sinto muito isso. Esse outro irmão, acho que é irmão ou é uma irmã, Pedrina. É verdade, eu sinto isso também. Eu até pensei, será que Deus está comigo? E é diante disso também que a gente está aqui neste momento para conversar. Porque diante de várias situações, o inimigo batendo de frente, começa a surgir em nossa mente, será que Deus está conosco? Será por que isso está acontecendo? Olha aqui, essa outra irmã falou, eu sinto também e tenho sonhos proféticos e Deus me mostrou portais que se abriram aqui no Brasil. Muito forte. Isso é muito forte mesmo. Você lembra, né, na época do carnaval, onde muitos profetas falaram, profetas, pastores, profetisas falaram que diante daquela situação que estava acontecendo no Brasil, tanto pecado sendo tocado ali naquele momento em trios elétricos, no solo do Brasil. Aquele show recente que teve agora também de uma cantora pop internacional, não estarei mencionando o nome dela aqui, mas você sabe com certeza, que invocaram muito, de forma pesada, sobre o solo deste país. Invocaram muito o nome do inimigo sobre o solo deste país. E o que essa irmã falou aqui neste comentário me fez lembrar isso.
nessa festa que houve do carnaval, juntamente com a festa dessa cantora pop internacional que teve aqui no Brasil, abriram muitos portais espirituais. E diante disso trouxe meio que um peso espiritual na vida das pessoas, em nossas vidas, principalmente dos cristãos. E principalmente daquele cristão, daquela cristã que tem um chamado de levar o evangelho, de repente está fazendo aquilo e do nada bate aquele desânimo na pessoa, ou até continua fazendo aquilo, mas de repente parece que alguma coisa trava. Está aqui a prova, era para mim ter entrado às 23h50 ao vivo, eu já estava aqui, nesse momento aqui, nesse lugar, só que alguma coisa estava travando, a internet estava boa, mas o computador não estava cooperando para compartilhar a tela com o Instagram, diretamente com o OBS, que é o programa que a gente usa no computador, para estar ao vivo na internet também. Muitas coisas estavam cooperando para que eu não estivesse aqui neste momento transmitindo essa live. Mas Deus está conosco. Lembre-se disso. Deus está conosco. Olha o comentário dessa outra irmã aqui, verdade. E nada está bom, a vida está chata e sem sentido. Se a pessoa não for forte o bastante, ela desiste. Esse outro irmão aqui falou também, está acontecendo muitas coisas no plano espiritual e as pessoas mais sensíveis a isso estão sentindo. Olha a quantidade de comentários falando isso. Olha isso. Se eu ler esses comentários todos aqui, eu vou passar a noite toda aqui. Olha o tanto. Quando eu vi o vídeo dessa irmã aqui, eu pensei comigo mesmo, nossa, eu pensava que estava acontecendo apenas comigo. Mas uma multidão de pessoas. Então, o que significa isso, irmão Pedro? O que significa isso? A gente vai, neste momento, buscar a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscar a direção do Espírito Santo. Pois é do alto que vem a nossa resposta. É do alto que vem não somente o nosso socorro, mas também vem a nossa resposta. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Movimento Trio está aqui. Para entregarmos totalmente ao Senhor Jesus a nossa vida e buscarmos a Ele com mais intensidade. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Daqui a pouco eu vou falar também a respeito também de sonhos que alguns irmãos também estão tendo. Daqui a pouquinho estarei falando a respeito disso, que tem tudo a ver com essa lição de hoje. Olha só. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, se você tiver a sua palavra, a palavra de Deus neste momento, vamos ler juntos? Em Joel, capítulo 2, se você tiver a palavra de Deus neste momento, vamos ler. Vamos conversar neste exato momento com a palavra de Deus, deixar que o Espírito Santo venha nos convencer, ou melhor, venha nos trazer a palavra dele, e simplesmente deixar que o Espírito Santo comunique a nós o que exatamente está acontecendo. Por que o mundo espiritual está tão desse jeito, tão agitado? Vamos deixar o Espírito Santo nos comunicar? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E nada melhor do que falar com o nosso Deus em oração. Deixa eu só abrir a palavra de Deus e a gente faz uma oração. Em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus, pedir para que Ele venha nos trazer a clareza, para a honra e glória do Senhor Jesus.
Papai, em nome de Jesus. Neste momento estamos com os olhos fechados, entrando diante da Tua presença, falando com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá clareza. Fala aos nossos corações do que está acontecendo no mundo espiritual. Muitas pessoas tendo sonhos, visões, sentimentos de acelerar o coração, mas não é o carnal. Nós que somos cristãos, buscamos com intensidade a palavra de Deus, sabemos quando é o espiritual. O mundo espiritual está agitado. E neste momento, nós buscamos no Senhor a resposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado, minha amada. Vamos ler a palavra de Deus aqui em Joel, capítulo 2, versículo 28. Aqui na nossa região está tendo muita queimada. Infelizmente a nossa garganta fica pedindo misericórdia. Olha só, Joel capítulo 2, versículo 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. E fala que não é naquele dia, mas sim naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Versículo 30 novamente. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Versículo 29. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Você entendeu o que Cristo está falando para nós neste momento? Independente da pessoa, o Espírito estará com mais intensidade naqueles dias. Ou seja, quais são esses dias? Os dias que antecedem a volta de Jesus. Os dias de hoje. Versículo 28. Retrocedendo um pouquinho. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Quantas pessoas estão tendo sonhos, visões? Hoje mesmo minha irmã gravou um áudio no WhatsApp dizendo que teve um sonho. Primeiramente, ela teve um sonho não muito satisfatório com o futuro que pode acontecer no Brasil, diante dessa taxação que o Trump colocou sobre o Brasil, que estará valendo a partir do 1º de agosto. Isso foi um sonho que ela teve, que a minha irmã teve. E diante disso, do sonho que ela teve, ela entrava dentro de um supermercado, e nesse supermercado ela via tudo escuro. Tudo escuro. Ela olhava para um lado, olhava para o outro. Às vezes ela conseguia ver uma seção, uma prateleira, só que ela conseguia enxergar tudo que meio que sombrio. Algumas seções ela via escuro e outras ela via assim meio sombria. E diante daquele supermercado,
algumas prateleiras que ela conseguia enxergar, ela via as prateleiras totalmente vazias. Totalmente vazias. Ah, irmão Pedro, então você está dizendo que acontecerá isso no futuro aqui no Brasil? Não estou falando. Mas a palavra de Deus fala que nos últimos dias o Senhor Deus mostrará coisas para nós, jovens, velhos, para os seus servos e suas servas, através de sonhos, através de visões. Quais eram esses dias que Deus estaria derramando o Espírito dele sobre todas as pessoas? Quais eram esses dias? Nos últimos dias, dias que antecedem a volta de Jesus. E são esses dias em que estamos vivendo. Jesus Cristo está voltando. E quanto mais o tempo passa, mais ainda estão apurados os acontecimentos que antecedem a volta dele. E você viu aí a quantidade de comentários de pessoas relatando que também estão sentindo o mundo espiritual mais, como que eu posso dizer, parecendo um enxame de abelhas. Nós precisamos estar preparados. E eu até comentei com a minha irmã hoje, quando ela me falou sobre esse sonho, a respeito de que muitas pessoas falam que muito em breve pode chegar uma escassez de alimento. Só que nós, pessoas como eu e você, poderemos ter essa condição financeira de fazer a compra do mês e na compra do mês estocar um determinado alimento. Eu falo por mim mesmo, eu não tenho essa condição de comprar 2 pacotes de arroz para passar o mês ou 2 semanas e diante disso comprar um fardo de arroz ou meio fardo de arroz e deixar em casa, um fardo de feijão e deixar em casa. Não tenho essa condição. Mas nós não temos a condição financeira. Se você está concordando comigo que também não tem essa condição financeira de estocar alimento, mas Deus vai nos proteger de quem sabe um possível acontecimento como este, de escassez de alimento. Mas o Espírito Santo nesses últimos dias nos comunica, não é para estocar alimento. Ei, acalme o seu coração. Tantas notícias que você está vendo no mundo afora, o Espírito Santo está dizendo para você, acalme a tua alma. Eu sou o Deus que providencia o teu alimento, independente da situação financeira em que você estiver, independente se você está com emprego ou se você não está, sou eu que providencio o seu alimento, o seu sustento. Não precisa estocar alimento. Se você tem uma certa condição, beleza. Mas se não tem, não se preocupe. A própria palavra de Deus fala. Está aqui a Bíblia Sagrada. A própria palavra de Deus fala que o nosso Deus sustenta os pássaros. E não somos nós mais importantes do que os pássaros. Em outro entendimento, se o nosso Deus sustenta os pássaros, imagine nós. Não são palavras minhas, mas sim palavras da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo neste momento nos comunica. Não precisa ficar com seu coração aflito, olhando para as notícias, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Ah, está taxando aquilo, estão taxando aquilo outro. Ah, o Brasil vai cair em crise. Ah, o Brasil vai ficar em escassez de alimento. Meu amado, minha amada. Acalme seu coração. O Espírito Santo, neste momento, ele nos comunica a não nos preocuparmos com o material. Não estocar alimento. Mas, olha só o que o Espírito Santo nos comunica.
estocar o óleo. Oh, Jesus. Encher a nossa botija. Buscar de forma intensa todos os dias a palavra de Deus, até transbordar. Mergulhar nessas águas do Espírito Santo e não nos satisfazer de só nadar, mas sim mergulhar até ao mais profundo dessas águas do Espírito Santo. Aproveitar enquanto temos vida, aproveitar enquanto temos fôlego, saúde, e se alimentar mais do Espírito Santo. Comer essa palavra que nós temos contato todos os dias, que é a Bíblia Sagrada. Orar, ler mais a palavra de Deus, jejuar, meditar. Se você não tem a condição financeira de ir ao mercado, comprar um pacote de arroz e um fardo de arroz para estocar aquele fardo de arroz, não se preocupe. Se você não tem essa condição, Deus vai providenciar. Mas se preocupe em estocar o alimento espiritual. Este sim. Se você não tiver o alimento espiritual estocado na sua alma, chegará dias, e esses dias não estão longe de chegar, que você poderá simplesmente negar a Deus, virar as costas para Cristo. Estamos sim vivendo nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, e tudo isso aqui que foi mencionado neste vídeo agora há pouco é verdade. É verdade. Claro que há determinadas situações, como de repente, do nada, há pessoas que ficam desanimadas, do nada há pessoas que ficam com angústia profundamente, de repente pode ser uma depressão. Vá buscar um especialista diante de uma situação como essa. Só que tem muitas pessoas que já foram em busca de um especialista e são diagnosticadas com absolutamente nada. E nós, cristãos que temos o entendimento espiritual, nós sabemos identificar exatamente quando o Espírito nos pede para nos ajoelharmos. Nós que somos cristãos e buscamos a Cristo, nós sabemos quando é exatamente o Espírito nos pedindo para ler mais a palavra de Deus. Nós sabemos quando é o Espírito Santo nos pedindo para jejuar. É tempo de buscar a Cristo. Mas não é somente pegar a sua Bíblia e ir para os domingos, para os dias de culto, chegar na igreja, ler a Bíblia, estar ali entre irmãos, compartilhando o seu dia a dia, compartilhando o seu testemunho. Não, você precisa também chegar em casa. Primeiramente, mostrar a sua vida. Viver Cristo. Precisamos mostrar para as pessoas quem nós somos em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Quem é a minha pessoa em Cristo? A minha pessoa em Cristo eu preciso provar primeiramente para mim mesmo. Para mim mesmo. Buscar de forma intensa o Espírito Santo todos os dias, até transbordar. Olha só, muitos estão sendo despertados no Espírito, mas não entendem o que está acontecendo. Muitas pessoas tendo sonhos com a volta de Jesus.
Muitas pessoas tendo visões com arrebatamento nesses últimos dias. E para isso que nasceu o Movimento Trio. O Movimento Trio é mais do que um grupo. O Movimento Trio é mais do que uma live, uma série de lives. Movimento Trio é simplesmente para deixarmos em movimento, buscando de forma intensa o Espírito Santo a cada dia mais e mais. De repente chegou um desânimo, uma tristeza em nossa mente. Devemos ajoelhar, colocar nossos joelhinhos no chão e começar a orar. Pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, expulsar qualquer tipo de espírito maligno que tentar colocar setas malignas em nossa mente. Estamos vivendo nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus e não devemos dar nenhum tipo de brechas para o mal. Assim como eu comecei falando nessa live, o inimigo, ele não desiste de nós. Ele não desiste e nunca vai desistir de nós. Se ele não conseguiu ontem contra a nossa alma, contra a nossa vida, daqui a pouco, quando amanhecer, o dia da segunda-feira, ele vai tentar novamente. Ele vai tentar novamente. Se o inimigo tentou o próprio Jesus Cristo lá no deserto, imagine eu e você. Imagine eu e você. Prepare-te. Se prepare. Continue buscando de forma intensa. E você que está assistindo essa live ou está ouvindo a nossa rádio, essa mensagem sendo pregada aqui neste momento, e quer participar do Movimento Trio, para você que ainda não está no Movimento Trio, e você também que está assistindo esse vídeo que já está sendo, que vou estar postando também aqui no meu Instagram, você que quer participar do Movimento Trio, faz o seguinte: aqui no meu perfil do Instagram, você vai lá na minha bio, vai clicar no link, lá nesse link você vai colocar o seu nome e também o seu WhatsApp, que eu estarei adicionando você no nosso grupo para a honra e glória do Senhor. E para você que está ouvindo a gente, nossa rádio, eu estarei colocando você também em nosso grupo. Como que você faz? Você vai lá no nosso site, radioatitudegospel.com, clica no slide preto, fundo preto, com letras douradas, escrito Movimento Trio. Ao clicar no slide, você vai ser direcionado para um formulário onde você vai colocar o nome e o seu contato, que eu estarei adicionando você no grupo do Movimento Trio. E olha só, o Movimento Trio é muito mais do que uma busca com mais intensidade ao Espírito Santo. O Movimento Trio é um transbordo do Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo na sua vida, aqui no Movimento Trio, nós vamos mergulhar até ao mais profundo das águas. Para quê? Para que estejamos simplesmente preparados para a volta de Jesus. Jesus está voltando. E enquanto mais o tempo passa, mais ainda estão apurados os últimos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Ah, irmão Pedro, então a gente precisa viver a vida só pensando que Jesus vai voltar, só pensando que Jesus vai voltar, acompanhando as últimas notícias que antecedem a volta de Jesus, acompanhando as últimas notícias? Não, calma! Que é isso? Também não é assim. Nós podemos sim, não só podemos, como também nós devemos viver a nossa vida intelectual, a nossa vida cotidiana. Precisamos
e necessitamos viver a nossa vida no trabalho, com amigos, com colegas. Tanto é que a gente precisa pregar o evangelho para quem? Não é primeiramente para as pessoas da nossa casa? Depois para a nossa vizinhança, que é as primeiras pessoas que a gente tem contato quando a gente vai para algum lugar? E quando a gente chega no trabalho, tem pessoas ali, tem colegas. Só que Cristo nos pede também para nós vivermos uma vida intelectual, em busca de um novo trabalho, de uma nova faculdade, de um novo estudo, um novo curso técnico, um novo curso de profissionalizante, finalizar o ensino médio, finalizar o ensino fundamental, ter sonhos, ter projetos, construir uma casa, comprar um carro, comprar uma moto. Você precisa viver a sua vida intelectual. Trabalhar dia após dia, colocar o pão de cada dia sobre a mesa, trazer o alimento para os seus filhos, para a sua esposa, você que é esposa, não trabalha, sustentar, fazer a comida durante o dia a dia, ter aquela vida cotidiana de uma vida de dona de casa. Essa é a nossa vida. Mas sempre lembrando que Jesus Cristo está voltando. Sempre lembrando de encher a cada dia mais a sua botija de azeite. Se lembrando a cada dia mais que você não deve se satisfazer com o raso. Lembrando a cada dia que você não deve se satisfazer de apenas ficar nadando nessas águas do Espírito. Precisamos mergulhar até ao mais profundo dessas águas. Meu Deus. Só que aí há uma situação incrível. É por isso que nós precisamos buscar o transbordo. É por isso que nós precisamos buscar o mais profundo. Sabe por quê? Porque o mais profundo, porque o transbordo nos traz... Aleluia, Jesus. O transbordo, o mais profundo, nos traz arrependimento. Nos traz reconciliação, nos faz lembrar de pecados que estavam lá embaixo do tapete. A busca intensa todos os dias, com foco de transbordar no Espírito Santo, nos faz ficar simplesmente envergonhados do que nós somos diante de Deus. Às vezes a gente acha que nós estamos vivendo uma vida totalmente segundo o coração de Deus. Mas quando a gente vai mergulhando ao mais profundo das águas do Espírito Santo, Jesus simplesmente nos mostra quem nós somos. Por isso que o Espírito Santo te convida neste momento a buscar Ele com mais intensidade, a fazer a sua botija transbordar de azeite. Tem um louvor maravilhoso. Eu não me lembro quem o cantou agora, parece que é o Lúcio. É Lúcio alguma coisa o nome dele. Lúcio, não lembro o nome dele nesse momento. Mas ele tem um louvor lá maravilhoso que ele canta. E tem aquele momento espontâneo, né, que os cantores começam a fazer uma breve pregação. Ele fala o seguinte: não adianta eu ter azeite para acender a minha lamparina. Não adianta ter fogo na minha lamparina, se lá embaixo, se no reservatório da minha lamparina não está cheia de azeite. Do que adianta ter um fogo aceso
se esse fogo aceso se apagar, ele nunca mais vai se acender. Por quê? Porque lá dentro da lamparina não há mais azeite. É por isso que o Espírito Santo nos convida nesses últimos dias a buscar, a transbordar, não somente nadar nessas águas, mas mergulhar, encher a nossa botija, encher a nossa lamparina de azeite. Ah, irmão Pedro, eu estou vivendo no fogo do Espírito Santo. Será que você não está igual à lamparina que eu mencionei agora há pouco? Não devemos ter apenas o fogo aceso na lamparina, mas lá dentro da lamparina precisa ter azeite reservado, azeite estocado. Você lembra agora há pouco que a mensagem mencionou? Precisamos ter azeite estocado. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo estocada em nossas vidas. Não se preocupe em estocar alimentos, não. Se tiver como estocar esse alimento, beleza. Mas providencie em estocar o Espírito Santo na sua vida. Busque com mais intensidade. Busque como se você fosse partir amanhã. Como se você fosse sair dessa vida para outra amanhã. Busque com mais intensidade a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu te convido. Venha fazer parte do Movimento Trio. Se você não sabe como transbordar no Espírito Santo, assim como foi mencionado nessa mensagem, transbordar no Espírito Santo, mergulhar nas mais profundas águas, se você não sabe como chegar a esse ponto, faça parte do Movimento Trio. É de graça, é 100% gratuito, eu não vou cobrar nada. Eu seria um mercenário se eu te cobrasse. Aqui no Instagram, você clica lá no link da bio, você coloca o seu nome, o seu contato, eu estarei adicionando você no grupo. Você que está ouvindo a nossa rádio nesse momento, pelo radioatitudegospel.com, você acessa lá o nosso site, clica no banner e simplesmente coloca também seus dados que eu estarei adicionando você no nosso grupo, em nome de Jesus. Por último, eu quero falar aqui para você. Resista ao ataque, mergulhe na presença. Mergulhe na presença de Deus. Resista ao ataque. Como eu falei agora há pouco que eu estaria falando sobre sonhos, eu vou trazer um sonho que o irmão Vagnão, pastor, né? Ele é um pastor. Pastor Vagnão teve. Provavelmente você que está acompanhando essa live, ouvindo a rádio, quem sabe você conhece ele. É o pastor Vagnão. Ele teve um sonho sobre ataque espiritual. Nesses últimos dias não está fácil não. Vou mostrar para você, vou compartilhar aqui a minha tela. E eu compartilhei este vídeo aqui hoje. E ele já está bem visualizado para a honra e glória do Senhor Jesus. Evangelizando muitas pessoas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha só, eu vou compartilhar ele aqui. Oh, glória a Deus. Até ele curtiu o vídeo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Olha só, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Para você ver este vídeo se você ainda não viu. Perfeito, perfeito. A tecnologia hoje em dia ajuda bastante mesmo, hein? Glória a Deus. Olha só aqui, meu amado e minha amada, o vídeo que foi compartilhado hoje, falando a respeito de ataque espiritual. Veja este vídeo. Olha só esse vídeo aqui acima. Olha só, amado e amada. Muitas pessoas estão tendo sonhos estranhos
que parece que Deus está avisando alguma coisa, tentando avisar algo profético. Veja este vídeo aqui, o sonho que o Vagnão teve, olha só. No sonho eu estava em casa e eu olhei para o horizonte e eu vi 5 aviões vindo em minha direção, bem distante. Eu vi 5 aviões, eu via o avião, via aquela fumacinha atrás do avião e eu vi que era 5. Eu falei, olha só, cara, que interessante, 5 aviões juntinhos, né? Tipo assim, estavam enfileirados vindo assim. Chamei minha esposa e falei assim, olha lá, amor, 5 aviões, olha que legal. Quando ela veio para perto de mim para ver também, aqueles aviões estavam perto, mas eu percebi que não era avião, eram mísseis. Olha, quando eu olhei, o míssil ele entortou, ele veio aqui, ó, entortou e veio para cair bem do meu lado. E aí eu lembro que, olha, tá na minha mente, como é que pode isso, gente? Tinha uma bandeira no míssil, a bandeira da Coreia do Norte. E quando eu percebi que era algo de outro lugar, aí que eu percebi que talvez seria um ataque. E eu fiquei tão assustado antes do míssil encostar no chão, mas ele caiu, e caiu do meu lado, cerca de 100 metros de distância de mim. Eu lembro que eu tentei, num impulso, tava eu, minha família, assim, num lugar, eu tentei correr para dentro de um lugar fechado, não deu tempo. Ele explodiu e a gente virou nada. Eu só senti aquele tipo um negócio assim. Na hora que ele encostou aquele fogo, aquele sumiu tudo. Meu amado e minha amada, esse tipo de sonhos aqui. Então, você viu mais um dos sonhos que muitas pessoas estão tendo nesses últimos dias. E ele gravou um outro vídeo no canal dele e ele simplesmente menciona que possivelmente não é que acontecerá um ataque, né, de aviões, um ataque de caças, não é que possivelmente acontecerá mísseis caindo sobre nosso país, não. E também a mesma interpretação que eu tive também naquele momento, que não é sobre isso, mas que o mundo espiritual está muito movimentado. Está lá no canal dele, ele gravou um outro vídeo falando a respeito disso, para você perceber que não é somente eu e você que está percebendo isso. E foi o mesmo entendimento que eu tive também a respeito desse sonho dele, de que o mundo espiritual está muito movimentado. Assim como esses caças, esses aviões caças que ele mencionou no sonho dele, muito movimento de aviões para um lado e para o outro, que caracteriza como se fosse o mundo espiritual, o lado maligno tentando nos atacar. E ele fala também ali que um dos aviões jogou, eu não sei se eu posso falar esse nome aqui nessa live, acho que não, que ele jogou um objeto lá, você já sabe o que é, bem perto dele, bem perto do pé dele. Ou seja, tudo isso é setas malignas que o inimigo envia contra pessoas cristãs. E o inimigo está batendo pesado contra nós nesses últimos dias. E não sei se é nesse vídeo, mas não sei se é no outro que ele gravou, que ele menciona que possivelmente é no nosso território brasileiro, devido a esses portais espirituais que foram abertos nessas festas malignas que aconteceram recentemente. Jesus Cristo está voltando. Precisamos estar firmes e fortes cada vez mais e mais no Espírito Santo. O mundo espiritual existe. Ele é real. Ele não é de brincadeira. E o maligno, ele não está de brincadeira. Ele simplesmente quer a nossa alma, a qualquer custo. Mas o nosso Deus é maior. Diga um glória a Deus aí onde você está. Diga, pode dizer em nome de Jesus, glória a Deus. O nosso Deus é maior.
O inimigo não pode sequer mover uma palha sem a permissão de Deus. Lembra de Jó? Lembra da história de Jó? Começa a lembrar. O inimigo só começou a fazer ataques contra a vida de Jó quando Deus permitiu. Foi ou não foi? Pois é. Se há todo esse movimento, se há toda essa movimentação espiritual, o inimigo querendo atacar e também atacando, chegando aqueles objetos lá do avião perto de nós, é porque Deus está permitindo. E tudo acontece segundo a vontade dele, segundo a vontade do nosso Deus, e simplesmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Vamos confiar no nosso papai, no nosso papai do céu, o nosso pai amado. Aleluia, glória a Deus. E olha só um último recado que eu quero trazer para você. O céu está chamando guerreiros, não espectadores. Mergulhe nas águas do Espírito Santo antes que seja tarde demais. Ah, irmão Pedro, mas eu já sigo a Jesus, eu já sigo o Espírito Santo, eu já busco o Espírito Santo todos os dias. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. É quando você mergulha profundamente que você começa a descobrir, pecados não confessados. É você mergulhando nas mais profundas águas do Espírito Santo que o Espírito Santo começa a te mostrar o que você precisa mudar na sua vida. É por isso que você está até neste exato momento acompanhando essa live, ouvindo a nossa rádio. Algo te incomodou a ficar aqui ouvindo isso, ouvindo essas palavras. Não é mais tempo de ficarmos no raso. Não é mais tempo de termos a nossa lamparina com aquele foguinho aceso e lá dentro da lamparina não ter mais nenhum azeite. E se apagar esse fogo, e aí? Não há mais tempo. Oh, meu Deus, estou me arrepiando aqui. Não há mais tempo. Jesus Cristo está voltando. Devemos viver nossa vida intelectual seguindo a Cristo. Devemos viver nossa vida intelectual indo trabalhar seguindo a Cristo. Devemos viver nossa vida intelectual fazendo faculdade seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo. E em busca do nosso pão de cada dia, assim como a palavra de Deus nos pede para buscar o pão de cada dia todos os dias, mas seguindo a Cristo, buscando com mais intensidade, todos os dias. Não se satisfazer mais com o raso, mergulhar nessas águas mais profundas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. Um grande abraço aí para a irmã Eleia, acho que é a irmã Eleia, e também a Adriana Neta, que está acompanhando a gente também, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui na live. Simplesmente para a glória do nosso Deus. E meu amado, minha amada,
Mais uma vez eu te faço um convite. Participe dessa preparação. O movimento trio não é moda, não é uma modinha. Não são duas palavras para ficar na nossa mente. Não são duas palavras que combinam para ser bacana, para ser legal, para dizer, eu participo do movimento trio. Não. O movimento trio é uma missão. É para quem quer viver cheio do Espírito Santo e ficar pronto para a volta de Jesus. Você quer ficar pronto, quer ficar pronta para a volta de Jesus, se encher do Espírito Santo todos os dias? Então venha participar do movimento trio. Mais uma vez eu digo, não vou cobrar nada. Quem está no Instagram, você clica no link da bio, e quem está ouvindo na nossa rádio Atitude Gospel, você simplesmente entra no nosso site, clica no slide Movimento Trio, coloca os seus dados que eu estarei adicionando você também no nosso grupo. Então, meu amado, minha amada, neste momento eu quero te desejar uma ótima noite, que Deus venha. Na verdade não é noite mais, é dia, né? Que depois de meia-noite as pessoas costumam desejar bom dia, não é mais boa noite. Mas eu desejo um bom dia, uma boa madrugada para você que está no trabalho, bom trabalho para você, que Deus abençoe você e abençoe o seu retorno para casa. E para você que está neste momento acompanhando aqui no Instagram, está em casa neste momento e vai dormir, que você tenha uma noite tranquila, abençoada por Deus. E que você continue em busca incessante, de busca intensa, todos os dias, vivendo a sua vida intelectual, mas não se esquecendo que você precisa estar preparado, preparada para a volta de Jesus. Preparado para a volta de Jesus. Mais uma vez eu digo, preparado, preparada para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Neste momento vamos fazer uma oração, simplesmente para encerrar com chave de ouro esse momento maravilhoso. Então, como um breve resumo, simplesmente, realmente está acontecendo este mundo espiritual mais intenso, com mais intensidade, está sobre as nossas vidas, principalmente devido ao portais que foram abertos há dias atrás, meses atrás, de festas malignas, festas que invocam o nome de tudo quanto é coisa ruim. Foram ministrado coisas ruins sobre a nossa pátria, no solo da nossa terra. E infelizmente atraiu muitas coisas malignas para este terreno do Brasil. E diante disso, nós que somos cristãos começamos a viver dias mais tensos, mais tenebrosos. Tentamos fazer alguma coisa que caracteriza o chamado de Deus, mas o inimigo bate de frente pesado. Estamos sim vivendo nesses últimos dias o inimigo afrontando mais ainda a nossa vida para que nós venhamos sair dos caminhos do Senhor. Mas diante disso, o Espírito Santo nos convida para mergulharmos com mais intensidade sobre as águas do Espírito, conhecermos mais do Espírito, orar mais, jejuar mais, ler mais da Bíblia Sagrada. São essas três situações: orar, jejuar, ler a Bíblia, que nós ficamos mais fortalecidos espiritualmente. Para a glória do Senhor Jesus. E só mais uma colocação antes da oração, que muitas pessoas falam também, que essa sensação estranha
de que o mundo espiritual está muito movimentado nesses últimos dias. Eu ia mencionar isso mais cedo, mas deixei o Espírito Santo encaminhar tudo, basicamente. É que não é o que estou falando, mas o que muitas pessoas mencionam é que está vindo dias tensos sobre o Brasil. Dias de crise financeira sobre o Brasil. Como eu falei, não é o que eu estou falando, mas é o que muitas pessoas falam, que alguns profetas também já falaram sobre isso. Dias tensos, dias de dificuldades financeiras estão chegando sobre o nosso território brasileiro. Você lembra dessa taxação que teve do Trump, né? O governo brasileiro está tentando negociar com a China, só que a China já tem outros compradores, já tem outros negócios, já tem outros clientes, outros fornecedores para eles assumirem esse problemão do Brasil. Eles vão assumir, mas só aquela situação entre aspas, só para ajudar o amiguinho, né? Só para ajudar o amigo. E se eles entrarem nessa ajuda, eles não vão conseguir assumir 100% do que era dos Estados Unidos. Quem sabe 10% ou apenas 5%. E os outros 90% dos consumidores, dos fornecedores que estarão com essa taxação impedida para chegar nos Estados Unidos. Esses 90%, 80% de mercadoria, de petróleo estocado, de carnes, de cafés, para onde vai essa mercadoria toda? Para onde? Por isso que a mensagem nesse momento mencionou que nós devemos estar simplesmente preparados em Cristo Jesus para qualquer situação. Não é o que eu estou dizendo que vai acontecer, né? Mas nunca se sabe. Vai que acontece. Uma crise financeira da noite para o dia no nosso país. A mensagem foi mencionada também que se você não tem condições financeiras de estocar alimentos, mas não se preocupe. Deus vai encaminhar tudo. Deus vai te guardar, providenciar tudo. Não se preocupe com estocagem de alimentos, mas se preocupe em estocar o alimento espiritual. Esse sim. Se preocupe nisso, meu amado, minha amada. Estoque o alimento espiritual. Em nome de Jesus. Então vamos lá orar, falar com o nosso Deus, o nosso Pai amado. O nosso Pai que sempre nos sustenta de todas as situações. Estamos mais de 1 hora de live, simplesmente para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Papai, meu Deus, obrigado por essas horas, por essa hora, por esses minutos que o Senhor nos concedeu de lição, de palavra, simplesmente comunicando. O Senhor não somente falou com as pessoas que estão acompanhando na rádio, também no Instagram, mas o Senhor também falou profundamente comigo. Obrigado, Deus, por cada palavra. Obrigado por nos trazer a clareza do que está acontecendo no mundo espiritual e do que devemos fazer, como devemos nos preparar, o que precisamos fazer. Buscar o Senhor com mais intensidade, ler mais a sua palavra, orar mais, jejuar mais. Pois há certos inimigos, certos demônios que só são expulsos com jejum e oração. Papai, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Dá uma noite tranquila, uma madrugada maravilhosa e abençoada para essa pessoa que está ouvindo na rádio, acompanhando também no Instagram, que essa pessoa venha dormir tranquilo. Quem está no trabalho, acompanha essa pessoa para casa daqui a pouco, em nome de Jesus. Papai amado, abençoa cada vez mais e mais o movimento trio, para a tua honra, a tua glória, em nome de Jesus.
Amém, meu amado, minha amada, que Deus abençoe você ricamente, poderosamente. Eu estou indo com o nosso Senhor Jesus e você também fica com o nosso Senhor Jesus para a honra e glória do Senhor Deus. Forte abraço, irmão Chubihan. É isso mesmo, irmão? Acho que é. Chubihan, bati, uma coisa assim. Que está acompanhando aqui no nosso Instagram. Deus abençoe fortemente vocês também que estão acompanhando também, a Adriana Neta, a Eleia também, aqui no Instagram, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa live será postada daqui a pouquinho mesmo no meu Instagram. É só finalizar essa live e estarei postando. Você que está aqui na nossa rádio, quer acompanhar essa live todinha novamente, é só você vir aqui para o meu Instagram, o irmão Pedro. É bem facinho, você já encontra a minha foto, você já entra, me segue para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que estão acompanhando também na nossa rádio, você que está aqui no Brasil, tem 2 pessoas nos Estados Unidos também ouvindo a nossa rádio, tem 2 pessoas no Ceará, 2 em Bahia, 3 em São Paulo, maravilha, glória a Deus. Então, meus amados, minhas amadas, olha só, um forte abraço, fica com Deus, eu estou indo com Ele, simplesmente para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tchau, tchau, meu amado, minha amada, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.